O protagonista, lentamente e silenciosamente, mandou sua equipe levar todos para o abrigo. O protagonista disse a si mesmo que seu coração doía muito por causa do que viu. No pensamento do protagonista, ele pensou que, neste fim do mundo, a morte não surpreendia. Depois dessas palavras, ele lembrou de muitos momentos com Jong. Ele lembrou do primeiro encontro deles, como Jong, quando ainda estava acima do peso. Disse que era louco por zumbis. Ele lembrou quando subiu ao telhado para salvá-los. Jong, surgindo atrás da porta. Com um sorriso, disse que An estava atrasado. Ele lembrou de ter rido do amigo, quem agrediu, sacudindo os punhos em diferentes direções. Gritou para que o protagonista parasse de rir, porque ele realmente pensou que ia morrer. Lembrou-se de como se envergonhou quando o protagonista o elogiou pelo bom trabalho. Ele lembrou do momento em que Jong-Kim foi atingido na perna por uma flecha, e a última coisa que ele lembrou foi de Jung-Wen, quem havia perdido muito peso ao longo do apocalipse. Deixando suas lembranças, Yan disse que achava que já havia conseguido, afeiçoado às mortes de seus amigos. Horror refletia em seus olhos, gotas frias de suor não paravam. Para não mostrar fraqueza, ele imediatamente fez uma cara séria, segurando a cabeça e olhando para baixo. Isso nem de perto, o protagonista disse consigo mesmo. De repente, Swift colocou a mão no ombro dele. Swift segurava a mão do líder no ombro. Disse alto que ele não deveria se deixar levar pelas emoções, adicionando que compreendia que era difícil para ele, mas aquele mutante ainda estava vivo. Swift tinha um rosto muito sério. Ele estava determinado naquele momento. O protagonista, percebendo tudo, desculpou-se em silêncio com os soldados. Silenciosamente, observou o que estava acontecendo. De repente, Yan olhou para a casa destruída e disse alto que, a partir de agora, era proibido agir sozinho. Adicionando, era necessário organizar em pequenos grupos. Depois disso, vendo o amigo morto, o protagonista ordenou as terceira e quarta esquadrões vão ao centro de comando. Verificar se os moradores haviam se refugiado. Depois disso, ele disse: as primeiras e segundas equipes iriam caçar o monstro. Depois dessas palavras, Yan pegou a granada nas mãos mortas de Jong-Wen. Havia raiva e ódio nos olhos do protagonista. Ele disse consigo mesmo: ele certamente encontraria o mutante e o mataria. Dom agarrou com raiva a granada não usada na mão. De repente, um soldado chamou o líder. Perguntou se não foi dito que um bando de zumbis comuns seria acompanhado por este monstro. Horror retorna ao protagonista. Novamente, gotas de suor frio apareceram em seu rosto. Esquece completamente o protagonista. Disse a si mesmo, adicionando não estava que zumbis poderiam chegar à ilha. Mas ele ainda precisava se concentrar em um tipo especial. Lembra-se do tipo de Lena. Ele disse que a previsão da garota havia se cumprido. E a descrição do monstro coincidiu. E isso significa que o protagonista disse lentamente a si mesmo. Depois disso, ele imaginou hordas de zumbis. E disse que multidões de zumbis comuns poderiam surgir. De repente, Yahan percebeu que as coisas estavam ruins. Mas não havia medo em seus olhos. Então, ele lembrou de estar na poltrona, assistindo TV. Um anúncio urgente surgiu. A TV informou que a operação para transferir civis e tropas para o mar da China Meridional, pelo rio Han, a operação falhou por causa da descoberta de um infectado. Um navio, disse Yan, em voz baixa. Deixando suas lembranças, qual navio? O cara perguntou, surpreso.
O protagonista olhou friamente para o soldado e disse que as cidades costeiras de países também realizou operações militares navais. Assim como o governo deles queria transportar pessoas pelo mar. A multidão de zumbis era enorme. Cada olho ardia. O navio inteiro estava cheio de zumbis. Milhares de mortos flutuavam em um navio no mar. O navio já se aproximava da ilha. Nesse momento, o protagonista explicou que, na época, durante a viagem, todos se voltaram e, como consequência, o navio lotado de zumbis, o navio ficou à deriva, se aproximando deles. Ao ouvir isso, todos se reuniram. Ficou chocada e sem saber o que dizer. Depois dessas palavras, o protagonista começou a ir embora. No pensamento, ele disse: isso não significava que o tubarão não pudesse convocar zumbis, era só que não havia um único falecido na ilha. Então nada estava acontecendo. Colocando as mãos nos lados, ele parou. Em sua mente, ele continuou dizendo: a atividade atual do mutante significava que zumbis suficientes estavam se reunindo nas proximidades. Ele não tinha medo de uma onda. Ele estava preparado para este encontro. Anne continuou a dizer que era mais lógico supor que um navio cheio de zumbis se aproximava deles. Depois de tudo, após essas palavras, o protagonista disse lentamente, de costas para todos, o funeral de John Gwen precisaria ser adiado, adicionando que a prioridade era eliminar a ameaça. Ainda era noite fora. As estrelas cobriam o céu inteiro. O protagonista disse que então Ciri e Gal iriam com ele. E o resto acompanhava os moradores. Algum tempo se passou no abrigo. Ainda era noite fora do prédio de transporte. Havia uma bolsa de flechas no chão. A motocicleta ressoava alto. O protagonista jogou a bolsa nas costas. Estava se preparando para sair com os outros. Ciri perguntou a Yahan para onde iriam. Então o protagonista respondeu imediatamente. Eles iriam para a torre de transmissão de energia. Fora estava completamente escuro. A lua estava alta no céu. Ao chegarem, os rapazes desceram das motos. O protagonista foi informado. Os óculos noturnos não funcionavam. Não importa, Yahan respondeu. Ele acrescentou que usaria um rifle. Depois dessas palavras, ele subiu a torre do lado de baixo. Ciri, olhando para cima, perguntou no rádio se Yahan viu algo. O protagonista, nesse momento, já estava sentado no topo, olhando ao redor com um rifle de assalto. No local, só havia uma grande tela branca. Não, o protagonista respondeu no rádio, adicionando que o nevoeiro do mar era muito denso. Abaixando ele disse que precisavam esperar até que a neblina se dissipasse. Swift enviou uma mensagem pelo rádio. Quem informou que todos estavam no lugar? Tudo bem. Ian disse, perguntando se o mutante havia aparecido, procurando ao redor. Swift negou! Depois disso, ele pediu ao protagonista que tivesse cuidado. Depois disso, Ian começou a descer da torre. Descendo lentamente, o protagonista com ansiedade. Yen, olhando para baixo, disse que provavelmente o monstro atacou primeiro, lembrando que Jungwon contou ao protagonista. No rádio, Yen disse consigo mesmo. Jungwon descobriu o local do monstro, a 50 metros da casa, e encontraram cadáveres ao lado do prédio. Lembrando da casa completamente destruída de seu amigo. Ele disse que isso significava que o mutante fugiu de Jungwon e atacou o Den, lembrando das muitas conchas vazias no chão. Próximo à casa, Yan concluiu que Jungwon havia rushou
imprudentemente atrás do monstro e encontrou uma morte cruel, porque Jung-won não poderia simplesmente fugir de En. Continuando a descer, o protagonista falou consigo mesmo. Ele não sabia o quão inteligente era esse tubarão. Mas o monstro sabia quando atacar e quando se esconder. Estava tudo escuro. Yen continuou a dizer: o tubarão sabia do ponto fraco do inimigo. E seus instintos e inteligência eram superiores aos de zumbis comuns. Movendo braços e pernas, descendo, ele sentiu um leve empurrão e não prestou atenção. E disse a si mesmo que não sentiu o sopro da morte. Por muito tempo, ele esteve calmo. Não sentiu medo e compreendeu. Isso tudo ajuda a sentir que está vivo. De repente, ele ficou chocado com o que compreendeu. Agarrando o rádio, ele imediatamente mandou Sarian e Sohai correrem para o leste. O protagonista explicou. Ao ver um enorme mutante, a direção da torre, diretamente do oeste, o monstro correu rapidamente em direção a And, demolindo tudo em seu caminho. Os soldados que viram o monstro gigante imediatamente abriram fogo contra ele. O protagonista, rápido, anexou a lâmina à sua arma. Nesse instante, o enorme tubarão perseguiu Seri e, com isso, também persegui quem fugia aterrorizados. O mutante já estava a poucos metros de Little Seri. De repente, no reflexo do olho vermelho do monstro, o protagonista apareceu, saltando da torre, apontando a arma com a lâmina para baixo. Ele voou em direção ao tubarão. Um momento depois, Yahan perfurou o olho do monstro, do qual jorrou líquido laranja. O mutante rosnou alto de dor, tentando desviar o protagonista. Yahan não resistiu e largou a arma. Caiu do monstro, caindo na poeira levantada, terra e fragmentos de solo. Alguns segundos depois, a poeira começou a se acalmar. O protagonista ficou em uma postura perfeita e disse ter achado. Ele era sério, sem medo nos olhos. Ele percebeu a fraqueza do monstro. Todas as equipes dispararam sem parar contra o monstro. As balas não o feriram. O monstro resmungou alto, devido à dor em seu olho perfurado. O protagonista pegou a granada de Jongwen. Disse a si mesmo. Ele precisava agir como fez com David. De repente, o monstro sacudiu a cauda. Então, atingiu o chão, levantando poeira. O protagonista, encontrando-se na poeira e não vendo nada, percebeu que o monstro tentava fugir. Assim que a poeira baixou, ninguém mais olhou para trás. O protagonista viu rastros do monstro no chão e vilarejos destruídos ao longo do caminho, onde escapou. Siri correu animada para Jan, perguntando se ele estava bem. O protagonista ignorou a garota. Transmitido pelo rádio que fugiu deles, o mutante, após a luta na torre. Precisavam reforçar as defesas para evitar um ataque surpresa. Ele aceitou. A voz de Swift soou, vendo a granada do amigo na mão. Yen disse que a oportunidade certamente viria. Vai surgir novamente depois disso. Ele se voltou para o time, apoiando as mãos nas coxas, e disse que precisavam impedir o navio com zumbis de desembarcar na ilha. Depois dessas palavras, ele se voltou para Luca. Olhando para o cara, o protagonista perguntou se poderia levantar o helicóptero. Ao ouvir isso, Luca sorriu e disse: claro, ainda estava escuro. E o céu estava estrelado. O protagonista disse que agora todos iam para a plataforma. Se os zumbis não aparecessem, eles iriam procurá-los sozinhos. Depois de um tempo, o helicóptero ligou. Um minuto depois,
já estava no céu. O protagonista no helicóptero observou tudo por meio de binóculos. Vendo um navio no mar, ele gritou que o navio estava a nordeste. O assunto do coro, Lucas. Loudemente, sentado no leme. Alguns minutos depois, o helicóptero pairou sobre o navio repleto de zumbis. Os mortos imediatamente estenderam as mãos. Growling alto. Vendo isso, o protagonista tensou muito na cabeça. Ele perguntou quem tentava matá-los com tanta bobarrem. Depois disso, pediu a Luca para baixar. Ian observou tudo sem medo nos olhos. E disse a si mesmo que era melhor pousar no convés. Ele poderia afastar o navio, mas tinha muitos zumbis. Ao descer, o protagonista viu cada zumbi claramente. Ele continuou falando consigo mesmo. Quebrar essa multidão. Alcançar a casa de máquinas é como suicídio. Precisamos usar o plano B, então ele disse. O protagonista olha para a garota preocupada ao seu lado. Vamos queimar eles, disse Ian, soltando uma lata do helicóptero. Gasolina foi derramada do helicóptero. Até todos os zumbis. Assim que o conteúdo do canister acabou, o protagonista virou-se para So e perguntou se ela poderia acertar a essa distância. Sim, a garota respondeu. Nesse instante, Ian correu para o estômago da garota. Isso a assustou e a fez ruborizar. Alguns minutos depois, a corda na cintura de Sorrei estava bem amarrada. Yeon pediu a Saras e Iho que segurassem a corda, colocando a mão no ombro de Sophie. O protagonista disse calmamente que a garota poderia fazer, porque ela já havia feito antes. Então, ele assentiu com a cabeça, embaraçado. As bochechas dela estavam vermelhas. Envergonhada, desviando o olhar, ela se perguntou. Yaha a surpreendeu, a envergonhando, com uma voz tão gentil, um segundo depois. O protagonista acendeu a ponta da flecha de Soi. Depois disso, a garota apontou, sentada na borda do helicóptero. Atire! O protagonista gritou alto. E depois disso, então soltei a corda da flecha. A flecha incendiada saiu do bico. Aproximou-se da horda de zumbis. A flecha acertou exatamente o zumbi. Imediatamente, pegou fogo. O fogo se espalhou imediatamente por todo o convés. Vendo isso, o protagonista é instruído a continuar atirando, Sorrai. Todos viram os mortos serem queimados vivos. O convés inteiro estava em chamas, fazendo com que todos os mortos morressem novamente. As chamas varreram todo o enorme navio. Continue, disse Yahan. De repente, chegou uma mensagem pelo rádio do abrigo. O rádio transmitiu sobre o tubarão mutante. Apareceu como se estivesse vindo em direção a eles. Ao ouvir isso, Yahan ficou chocado. Ele disse que assim que deixaram a ilha, o mutante alvejou o abrigo, então o monstro realmente os estava caçando. Lembrou-se do aspecto do abrigo. Ele disse, consigo mesmo, o abrigo era um prédio de concreto, com uma porta de ferro forte. Então, era um bom lugar para se esconder. Depois dessas palavras, ele imaginou um tubarão enorme arrombando a porta e entrando. E disse que se o mutante rompesse a porta, forçando, algo irreparável aconteceria. Saindo da apresentação, ele disse: é por isso que o monstro precisa ser parado. De fora, depois disso, ele transmitiu no rádio que ninguém deveria atacar. Primeiro agir só se o tubarão tentar entrar. Porque a segurança é primordial, adicionando que ainda há risco de infecção. É imprescindível manter distância. O helicóptero ainda sobrevoava o navio. De repente, Siri correu até o líder e, animado, disse que o navio não parava. Olhando para o mar, o protagonista se perguntou se ele realmente precisava descer,
Toda a superfície do navio estava em chamas. Ele entendeu que não havia mais essa possibilidade. De repente, ouviram-se explosões. Todos começaram a olhar para o navio, chocados. Funcionou. O protagonista pensou, risando, satisfeito. Explosões começaram a ressoar pelo navio. Grandes caixas de carga de ferro caíram na água. Ao ver isso, Sokai ficou muito feliz. O navio não tinha pressa para fugir. O protagonista transmitiu imediatamente pelo rádio. O navio havia sido explodido. Excelente! O rádio informou que o navio cheio de zumbis estava afundando. O rádio continuou a relatar que um mutante estava por perto. Próximo, parecia que iria atacar em breve. Ficou claro pelo rosto do protagonista. Ele era sério e havia ódio em seus olhos. Ele pressionou o rádio. Disse que chegariam em breve, então não havia necessidade de arriscar. Imediatamente depois, ele pediu a Luca que se virasse, porque os sobreviventes precisavam de ajuda. Bom, o cara disse, mostrando o polegar imediatamente depois disso. O helicóptero voltou à ilha. Nesse momento, os rapazes estavam atrás da cerca, com armas nas mãos. Swift se posicionou à frente de todos. E disse que o mutante era muito cauteloso. Próximo a eles, um enorme tubarão, o qual olhava e cheirava com cuidado. Comando Swift, disseram os soldados. Então Swift disse calmamente, deixe o monstro sentir sua raiva. Então ele contou até 3. Então todos atacariam ao mesmo tempo. 1. Ele disse, e todos tiraram as metralhadoras do seguro. Agarre 2. Swift disse. E todos se prepararam para atirar. Swift disse 3. E todos começaram a atirar no enorme monstro. A partir disso, o mutante rugiu alto. De todos os lados, o exército disparou metralhadoras contra o monstro. Mas dessa vez, as balas deixaram marcas nas indestrutíveis escamas do monstro. Swift, olhando para isso, disse: as balas perfuradoras de armadura estavam cumprindo seu papel. A chuva de balas não cessou, impedindo o tubarão de se mover. Dentes cerrados, sentindo dor, o mutante rosnou ameaçadoramente. De repente, o monstro atacou as pessoas, tomando a foice em suas mãos. Swift mandou que todos parassem de atirar e entraram em combate corpo a corpo de repente. Numa ocasião, o tubarão se escondeu no subsolo. Hagin, erguendo nuvens de poeira, com um escudo na mão e uma lâmina, preparava-se para atacar o monstro. Todos os soldados abaixaram as armas e pegaram facas. Swift correu imediatamente para o monstro, pedindo ajuda a Hagin, e ele gritou para os outros não interferirem. Ele era muito havia raiva e ódio pelo mutante em seus olhos. Ele pensou que qualquer erro, você pode pegar um vírus, muitas pessoas só complicarão. Tudo na frente do rosto de Swift. Nesse exato instante, um enorme tubarão atacou. Mas Swift reagiu e imediatamente ergueu o machado por trás da cabeça, querendo acertar. No segundo seguinte, ele acertou a pata do monstro com um machado. Mas a arma fria de Swift quebrou naquele instante. O tubarão, imediatamente, a outra pata do animal apontou para o Swift. Ao ver isso, o rapaz ficou impressionado com a velocidade do monstro. Mas ele foi salvo do golpe por Redin, que, no último momento, protegeu seu camarada com um escudo. Incapaz de avançar, o mutante recuou. Excelente trabalho, disse Swift. Imediatamente, Regan saltou para trás e tirou o escudo. Endireitou-se e disse que, ao contrário de David, este monstro só pode lutar em combate corpo a corpo. Adicionando que o monstro tem pernas curtas, mas tome cuidado com as garras e presas.
Um enorme tubarão apareceu diante de Redin. Growling ameaçadoramente, o cara imediatamente percebeu que o monstro se voltou para ele. De repente, Swift lembrou das palavras do personagem principal. Quem disse que os pontos fracos, são principalmente os olhos e órgãos digestivos. Depois disso, ele pegou uma granada e, com determinação em seus olhos, perguntou a si mesmo se deixaria o tubarão provar fogo. Imediatamente depois disso, Swift correu em direção ao mutante, gritando para Radin ter cuidado. Porque o monstro era mais rápido do que parecia. Regan também correu em direção ao tubarão. Mas naquele exato segundo, o mutante sacudiu a pata com grande velocidade. Regan parou imediatamente e cobriu-se com um escudo. De repente, a pata mudou de trajetória. Ao ver isso, Rajen ficou horrorizado. Dad, Swift, gritou para ele. Mas foi tarde demais. A garra do mutante cortou o estômago de Rajen. Naquele exato segundo, o monstro já voava com a outra pata em Hagen para acabar com ele, mas no último instante, Swift salvou Radin repelindo o ataque. Mas tudo correu tão suavemente. As garras do monstro arranharam a mão de Swift. Ambos os rapazes recuaram alguns metros com um rugido, subindo pesadamente do chão. Um enorme mutante pairava sobre os rapazes, abrindo a boca amplamente e estendendo a língua. De repente, a língua do monstro foi atravessada. Isso fez com que o monstro rugisse de dor. Isso foi feito pelo corpo de fuzileiros. Quem segurava uma metralhadora. Os outros soldados estavam atrás dele. Eles abriram fogo no monstro naquele instante. Swift não perdeu tempo e atirou uma granada no monstro. Acertou perfeitamente na boca do mutante. E imediatamente fechou a boca. Um segundo depois, houve uma forte explosão na boca do monstro. Swift, vendo isso, risou satisfeito, indicando que ele pudesse se servir. Sangue jorrou da boca do mutante. E ele ergueu a cabeça, resmungando agudamente. Vendo isso, Swift se perguntou se um só não seria suficiente. Depois disso, segurou o ombro e olhou para Redin, quem estava no chão, segurando o estômago, do qual saía sangue. Depois disso, ele olhou novamente para o mutante, quem estava enrolado e resmungando descontentemente. Swift disse que o mutante estava deliberadamente escondendo o ataque para dar um golpe fatal no momento certo. Depois disso, ele acrescentou: quem diria que as pernas do monstro poderia alongar Redin. Molhado de suor, olhou para a mão ensanguentada e perguntou ao companheiro: quanto tempo duraria? Swift respondeu imediatamente que talvez mais uns minutos, segurando seus ombros sangrando. Swift sorriu e disse: mas agora não precisa se preocupar com infecção, e atacar de frente é ainda melhor. Depois disso, ele perguntou se queriam vingar Jongen. Nesse exato instante, Redin se levantou, colocando um escudo na mão. Ele disse concordar totalmente com o companheiro. Então, instruiu o cabo a se abrigar atrás da porta, até a chegada do personagem principal. Mas estendendo os braços, um soldado começou a falar. Swift interrompeu-o imediatamente e ordenou que todos saíssem, pois lutariam até a morte. Depois disso, ele perguntou se era a primeira vez que viam alguém morrer. Corporal On chorou descontroladamente com isso. Lágrimas rolavam pelo rosto dele. Vendo isso, Swift pediu para ele parar de chorar, pois era necessário. Senão, todos morreriam. Imediatamente depois disso, todos os soldados começaram a reunir-se, deixando com um machado na mão. De onde pingava sangue, Swift começou a falar. Então, depois disso, ele começou a se mover em direção ao tubarão,
adicionando que ele e adicionando. Radan iriam juntos para o próximo mundo. De repente, disparos soaram e balas perfurantes de armadura. Começou a refletir nas escamas do mutante. Resultou ser o corporal Lan, quem, com lágrimas nos olhos, gritou que veio ajudar seus camaradas, adicionando que estaria com eles até o fim. Vendo o cara, Rajan sorriu e disse que foram instruídos a ir embora. Nesse instante, os olhos do monstro se abriram largamente. O monstro se endireitou imediatamente e rugiu ferozmente. Sangue laranja jorrou da boca do monstro. Nesse exato momento, o mutante avançou em direção ao cabo. Swift gritou: "Maldição!" Vendo isso, gotas de suor frio desciam pelo rosto dele. Quando, de repente, Hack apareceu. Quem atirou no monstro? Gritando para o cabo correr. Um enorme tubarão pulou alto e voou em direção ao cabo. O cara parou, horrorizado, sem saber o que fazer. Havia horror e medo em seus olhos, e gotas de suor frio desciam pelo rosto dele. Nesse instante, ouviram-se os sons de uma moto se aproximando. A motocicleta subiu pelas placas de ferro. Subiu no telhado e, um segundo depois, o personagem principal em sua moto entrou na boca do monstro. O personagem principal caiu imediatamente da motocicleta, caindo ao chão. Sangue jorrou da boca e do olho do monstro. E ele rugiu alto. O personagem principal não perdeu tempo, agarrando a granada de um amigo morto em sua mão. Yahan desprendeu o pino naquele exato instante. Ele atirou na boca aberta do mutante. Alguns segundos depois, uma explosão soou na boca do monstro. Nesse mesmo instante, Ian gritou pelo cabo. Ele arremessou-lhe uma faca um instante depois. O cleaver estava nas mãos do personagem principal, voltando-se para o cara. Ian gritou que o cabo era um bom rapaz. Então, ordenou que ele corresse para se esconder. Manchado o enorme tubarão de sangue ergueu-se e rugiu alto. O protagonista correu imediatamente para o monstro. O mutante rugiu alto quando percebeu de repente que Yahan corria em sua direção. Um segundo depois, ele fugiu. Ao levantar poeira atrás de si, vendo isso, o protagonista parou, observando o monstro fugindo. Caiu silêncio, rápido, segurando o ombro ensanguentado com um sorriso no rosto. Disse ao líder que era tarde demais. Yahan se aproximou rapidamente de Hagen, que estavam ensanguentados, e não soube o que dizer a eles. Ele percebeu imediatamente que os rapazes estavam agora, obviamente, infectados. Sudores frios apareceram no rosto do protagonista. Horror e medo surgiram em seus olhos. Ele perguntou a si mesmo: ele realmente perderia Hagen e Swift? De imediato, ele pegou a cabeça e olhou para baixo. O protagonista, com frialdade, disse a si mesmo para esquecer tudo isso. Então disse aos caras: se tivessem algo a dizer no final, então, digam logo. Rápido, com um sorriso no rosto, pediu ao protagonista que o vingasse. An disse imediatamente que faria, mesmo que tivesse que seguir o mutante ao limite do inferno. Após essas palavras, ele olhou para Radin e perguntou sobre suas últimas palavras. Radin, imediatamente. Ele respondeu que tinha exatamente o mesmo pedido. Entendido, disse o protagonista. Agradável e silenciosamente. Afastando-se em sua mente, ele repetia que Swift e Radin decidiram permanecer eles mesmos até o fim, erguendo a cabeça ao céu. Ele expirou fundo. Gotas de suor frio desciam pelo rosto dele. Na cabeça dele, ele dizia que tudo havia acontecido tão de repente. Ele nem sentiu tristeza, apenas parecia que nada era real. Ele olhou para o céu estrelado e disse
consigo mesmo. As esperanças do acampamento desmoronavam, um após o outro, rápido, retirando a mão do ombro ensanguentado. E, olhando, disse surpreso. Ele pensava que a infecção se desenvolvia de forma diferente. Agora, ele nem sente mais nada. Depois de uma breve pausa, ele agradeceu a todos. E disse que estava feliz em passar tempo juntos. Ao ouvir isso, o protagonista ficou chocado. Voltando-se para Swift, ele perguntou se ele realmente não sentia nada. De novo, colocando a mão no ombro. Swift respondeu sim e depois perguntou o que estava errado. O protagonista olhou imediatamente para Radin e perguntou como ele se sentia. Pagão, olhando para o estômago, respondeu que doía muito, porque a ferida dele era profunda. Depois disso, Ian olhou para o relógio e perguntou: quanto tempo atrás eles foram feridos? Swift respondeu que foi há cerca de 10 minutos. O protagonista olhou para seus companheiros, confuso. No pensamento, ele disse que era muito estranho. Se um mutante te tocar, acrescentou ele, então você se virará em 10 minutos. Primeiro vem a febre, disse o protagonista, colocando a mão na testa de Swift. De repente, não havia febre. O protagonista, olhando para Rec, gritou para que ele trouxesse bandagens. E antissépticos, o cara fugiu imediatamente. Houve silêncio. O que aconteceu? Perguntou Swift. Peck trouxe tudo que o protagonista pediu. Anne explicou que, se houver um mutante por perto, então a transformação começa em 5 minutos. Adicionando que primeiro vem a febre. Então vem a hiperemia sentado no chão. O protagonista diz que já passaram 20 minutos. E não há sintomas. Ao ouvir isso, Swift começou a falar. Na verdade, em choque, o protagonista sorriu amplamente e disse que seus companheiros têm imunidade. Ao ouvir isso, Swift pulou para os pés, espalhou os braços e gritou alegremente que este foi um presente muito inesperado. Adicionando que, afinal, ele se preocupou em vão. O protagonista também estava incrivelmente feliz. Com um sorriso no rosto, ele olhou para os companheiros e pensou: em um acampamento? Havia 3 pessoas imunes à doença. Incrível, só se pode agradecer a essa chance. Swift, de repente, virou-se para Dean, que estava parado com a cara mais séria possível, e perguntou o que estava acontecendo. De repente, o que viu assustou Swift muito. Pagan brandiu a lâmina de sua mão com incrível rapidez. Ele ergueu a mão cortada ao rosto. Ele começou a chorar, com lágrimas nos olhos e a voz tremendo. Ele se perguntou por que cortou a mão. Então o protagonista e Swift ficaram chocados com isso, sem saber o que dizer depois de um tempo. Chegou a manhã, o sol surgiu no horizonte. Olhando para o chão de concreto quebrado, Swift perguntou se o monstro realmente tivesse ido embora de vez. Ao isso, o protagonista respondeu que isso não poderia ser. O protagonista ficou em pé, à frente de todos. Swift e Radin ficaram atrás dele. O protagonista disse a si mesmo: tanto zumbis normais quanto mutantes eram iguais. Numa coisa, eles matam e comem tudo vivo. Especialmente pessoas. Não havia medo nos olhos do protagonista. Ele não tinha medo de nada. Olhando tudo isso, sem emoção. Ele disse a si mesmo, apesar de um mutante ter desaparecido, devido à sua resistência feroz. Eles continuavam a rezar para o tubarão, olhando para a mão, tremendo. Depois da batalha, o protagonista disse que tinha certeza de que o mutante voltaria, porque ainda sentia um formigamento distinto em seu corpo. Hagen era muito sério. Muitos soldados estavam atrás dele. Observando o protagonista, Hagen disse que todos devem se fortalecer primeiro.
Havia soldados por toda parte. Certo. O protagonista respondeu. Depois, apontando para os soldados, ele disse que 3 esquadrões fariam revezamento de serviço. Depois disso, o protagonista olhou para os prédios destruídos. Ao redor, ele disse esperar que tudo isso não demorasse muito. Senão, seria ruim. Ele pensou que estava claro lá fora. O sol iluminou tudo. O céu estava coberto de nuvens fofas. O abrigo era vigiado por muitos soldados. Muitas pessoas estavam dentro. Todos dormiam em sacos de dormir e beliches. Swift, parecendo chateado, apontou para as pessoas. Eles disseram que isso vinha acontecendo há vários dias, adicionando que todos estavam cansados. Eu sei, que o protagonista respondeu, caminhando em direção a Swift e Redding, adicionando que era exatamente por isso que o chamou. Ao se aproximar dos companheiros, Ian Dice ter uma ideia. Embora longe de ser ideal, depois de um tempo, valia a pena tentar. Eles já estavam no escritório do protagonista. Dentro, Swift gritava em choque, indagando se era realmente possível. Sudor escorria pelo rosto, surpreso. E ele olhou para o protagonista com a boca aberta, com seriedade total no rosto e nos olhos. O protagonista respondeu que não sabia, porque depois disso, ele disse que, se nada fosse feito, eles não pegariam um enorme tubarão. O próprio protagonista, Swift e Redding, estavam no escritório. O protagonista, sentado em frente aos companheiros, explicou.